Texto de 1 João, por favor, meus irmãos, capítulo de número 4. 1 João, capítulo de número 4. Verso 7. Nós lemos assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se de tal maneira nos amou, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Em Três Pontas, no interior de Minas Gerais, havia um casal que eram namorados desde a sua infância. O nome dele era Antônio Roberto, ela era Paula, ele mais conhecido como Bebeto. E eles namoravam desde a infância, durante a adolescência, inclusive haviam se tornado noivos, ela com 15 anos, ele com 17, uma história de amor. Contudo, esse relacionamento que tinha todas as indicações de ser um relacionamento que duraria, digamos, na vida deles para sempre, terminou. Quando eles terminaram o relacionamento, Bebeto ligou para o seu amigo, também conhecido como Bituca, para dar a ele a notícia. E ele, muito triste, muito abalado, comovido com o fim do namoro dos seus amigos, muito chegados, ele compôs uma canção. E como não era, costumava fazer canções em parceria, procurou um outro amigo deles, do casal também, para que pudesse fazer, chamado Márcio Borges, para poder fazer a letra da música. E o Márcio se negou, porque disse que ele não teria condições de escrever sobre aquele tema, sobre aquele assunto, tal a sua comoção também diante do fim daquele relacionamento. E então ele procurou um outro compositor, um outro amigo, e finalmente com esse amigo em poucas horas compuseram a música que ficou conhecida como Paula e Bebeto, composição de Milton Nascimento e Caetano Veloso. Era uma história de amor de adolescente. Mas a música, ela vai além disso. Por causa da sua letra, do seu conteúdo, a música de Caetano Veloso e de Milton Nascimento se tornou quase que um hino dos dias presentes. Se tornou uma espécie de expressão do pensamento contemporâneo. Muito conhecida, talvez pelo título da música poucos aqui se lembrem, mas ela é cantada, repetida e anunciada realmente tomada como uma expressão daquilo que se pensa hoje sobre principalmente o amor. A frase talvez mais icônica, a frase mais conhecida da música e que se tornou realmente quase que um chavão dos nossos dias, é que nessa música que Caetano Veloso e Milton Nascimento compuseram para esse casal, é que contém a frase: toda forma de amor vale a pena. Toda maneira de amor vale a pena. E isso passou a ser uma espécie de pensamento contemporâneo. E, de fato, desde tudo dessa condição, ela expressa essa noção que temos nós, de que nós sabemos definitivamente o que o amor é
e que o amor é assim, qualquer tipo, qualquer forma, qualquer maneira de amor, ele tem seu valor e ele vale a pena ser vivido, independente de qualquer circunstância, de qualquer conceito moral. O amor, ele na verdade tem supremacia sobre, inclusive, os princípios éticos que tenhamos, inclusive sobre as nossas crenças, e esse é o pensamento contemporâneo. O amor se tornou, na verdade, por causa desse condição, ou dessa chamada filosofia romântica, a razão de todas as coisas. Ele, na verdade, assume um papel quase que preponderante. As pessoas vivem em função disso. E, mais do que isso, nós, na realidade, chegamos à conclusão que sabemos definir, afinal de contas, o que o amor é. Isso é tão forte que esse pensamento começou a também, de certa maneira, ser usado para interpretar a própria Escritura. E não é sem razão que às vezes conhecemos pessoas que levam uma vida completamente longe de qualquer princípio cristão, mas que ainda assim se declaram cristãos, alguns deles inclusive evangélicos, e justificam a vida que possuem com exatamente essa frase: Deus é amor, o que importa é o amor. Desde que haja amor, todo o restante não tem a menor importância. Já faz alguns meses, bastante meses, acredito que foi no ano passado, em que li uma reportagem em que uma atriz pornográfica se declarava evangélica e justificava a sua conduta e sua profissão exatamente dizendo que o que importa é o amor. Afinal de contas, todo amor vale a pena. Toda forma de amor vale a pena. Toda maneira de amar vale a pena. Toda maneira que, ou seja, o amor sobrepuja tudo que nós possamos imaginar. O tema de João, várias vezes nesta carta, é exatamente o amor. É um tema mais do que importante, é essencial. Esta é a terceira vez que ele fala sobre amor. Se você puder perceber, do capítulo 2, verso 7 ao verso 11, ele vai falar sobre esse amor. Mais particularmente o verso 10 do capítulo 2, ele diz: aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Ele está dizendo que quem está, ou quem ama, na verdade, recebe e vive nessa luz que procede de Deus, ou, na verdade, na própria luz distinta das trevas. Capítulo 3, ele vai falar novamente sobre o amor, a partir do verso 11 até o verso 24, e particularmente o verso 11 ele diz: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Ou seja, a ênfase de João é que nós devemos nos amar uns aos outros, e pela terceira vez ele faz. Mas cada vez que João fala sobre o amor, ele aprofunda, digamos assim, a sua abordagem, a sua argumentação, a sua explicação, a sua exposição sobre esse amor. E é exatamente por isso que se torna importante nós olharmos para o texto. Para João, como já dissemos, o amor é uma definição, é uma prova da nossa vida cristã, é uma evidência. Como ele escreve, para combater o pensamento de Cerinto e toda a heresia que foi construída em torno de um pseudo-cristianismo, João, na realidade, nos mostra que essas evidências demonstram que verdadeiramente somos cristãos, e o seu objetivo é nos dar essa certeza, e essa certeza procede do amor. Constantemente ele vem nos dizendo, ou pelo menos nos informando isso. Contudo, é preciso que Deus revele-nos o que o amor é, e não nós dizemos a Deus o que o amor é. De fato, é Deus quem nos ensina e quem nos mostra o que o amor deve ser. Na realidade, o verso 13 até o final, o verso 21 deste capítulo, João vai argumentar, mostrando como o amor se torna uma evidência em nossa vida cristã, uma evidência de que cremos em Deus, uma evidência de que estamos em Deus, uma evidência que estamos na luz, uma evidência que temos a vida eterna. Isso acontece a partir do verso 13. Mas do verso 7 ao verso 12, João nos diz por que nós devemos amar uns aos outros. E nos dá 3 razões para isso, se você, por favor, puder observar na sua Bíblia. Primeiro, ele vai dizer que essa razão está claramente ligada ao fato de que nós nascemos de Deus. Verso de número 7, aquele que ama é nascido dele.
E essa é a sua primeira razão, é o seu primeiro porquê devemos amar uns aos outros. Depois ele vai nos dizer, do verso 9 até o verso 11, que nós devemos amar uns aos outros, dada a manifestação, a revelação de Cristo, a manifestação histórica de Jesus, a pessoa dele e a razão pela qual ele foi enviado. E ele conclui no verso verso 13, quando trata do fato de que devemos amar uns aos outros exatamente porque Deus se manifesta em nós. Observe que são 3 afirmações, ou 3 ocasiões que ele cita essa ideia de amar um ao outro. No primeiro, no verso 7, ele o faz no modo imperativo. Então é uma ordem, nós devemos amar uns aos outros. No segundo, que aparece exatamente no verso 11, ele faz uma afirmação. Ele diz, devemos amar uns aos outros. E no terceiro, ele levanta uma hipótese, quando na verdade ele diz, se nós amarmos uns aos outros, então na verdade Deus irá se manifestar ou será visto em nós. Eu gostaria de convidá-los a pensar nessa primeira razão apenas esta noite, por motivo de tempo e por motivo de nós podermos nos dedicar com um pouco mais de cuidado nessa definição que para mim é essencial aos nossos dias, porque quer queira quer não, nós somos influenciados por aquilo que ouvimos, por aquilo que pensamos, no ambiente que convivemos, e muito facilmente somos convencidos de que, sim, o amor tem essa supremacia sobre todas as coisas. E nessa preocupação, talvez seja importante nós ouvirmos a razão que Deus tem para que nós o amemos, e dentro disso, inclusive, a maneira como Deus define esse amor que devemos ter uns pelos outros. Por isso eu convido que, por favor, acompanhem. Diz ele que a primeira razão está aí no verso 7, porque o amor procede de Deus. Por que devemos amar uns aos outros? Ele diz, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ou seja, o amor tem origem em Deus. O amor, ele na verdade tem Deus como fonte, tá? Ao contrário do sentimento que se hoje divulga como amor, que ganhou um ar de certa independência, ou seja, é uma realidade que não depende e que é autossuficiente. Em outras palavras, o amor não existe por si mesmo, o amor não é autoexistente. O amor, ele precisa de fato ter uma origem e uma fonte, e a fonte do amor é exatamente Deus. A maneira como o amor é visto hoje é quase que como um ser, ele ganhou uma personalidade, ele na verdade é um Deus. Não sei se os irmãos vão concordar comigo, mas o amor hoje é tratado como um Deus. Ele foi de fato deificado, e as pessoas adoram o amor, as pessoas cultuam o amor. Olha em volta da sociedade onde estamos, e o amor, ele, na verdade, é um objeto de adoração e de culto. As pessoas sacrificam ao amor. Por citar, já que citamos música, já vai outra, né? O que a gente não faz por amor, diz a letra de uma outra música, ou seja, nós fazemos tudo, nós sacrificamos em favor do amor. O amor é, na verdade, a razão da existência de algumas pessoas. Algumas pessoas vivem em função do amor, buscam o amor como se o amor fosse a solução de suas vidas, ou seja, tornaram o amor maior do que Deus, cedem o amor, como se o amor fosse de fato esse ser, essa divindade etérea ao qual as pessoas na verdade se sacrificam, buscam e encontram soluções. Como se isso fosse o suficiente em nossa vida. Faz tanto sentido esse comportamento nosso, como na realidade nós adorarmos uma árvore e não a fonte que criou a árvore. Adorarmos a natureza e não aquele que sustenta a natureza com a palavra do seu poder. As pessoas adoram o amor e servem o amor e cultuam o amor e buscam o amor e falam de amor e se alimentam de amor e na verdade estão ansiosas por encontrar um amor que às vezes nem mesmo conseguem responder e definir o que é. A resposta das Escrituras é simples: o amor tem uma origem, o amor tem uma fonte. A origem do amor é Deus, o amor procede dele. A fonte do amor é Deus. E adorar o amor significa
adorar uma criação ao invés de adorar o Criador. Essa definição é fundamental, mas revela quão ridículo tem sido aquilo que nós ouvimos. Para nós hoje é uma virtude ser romântico. Veja bem, por romântico se usa como sinônimo de ser gentil, de ser bondoso, de ser carinhoso, de ser atencioso, e tudo isso devemos ser. Mas a ideia do romantismo, devemos lembrar, é uma filosofia de vida. E uma filosofia de vida que se levantou, inclusive, contra os princípios cristãos. E passou a ser defendida assim, e vivida assim, e exposta exatamente dessa mesma maneira. As pessoas, ou pelo menos o nosso mundo, tenta reinventar o amor. Se você ouve música, e acredito que sim, seja ela qual for, se você ouve música antiga, tá certo? Desde o tempo de Vicente Celestino, e olha que aí poucas pessoas vão saber quem ele era, até o tempo do MC qualquer coisa, que agora a gente só sabe o primeiro nome, MC, o restante a gente não sabe o que é, mas tem vários. Se você ouve música internacional, ou se você ouve música nacional, se você ouve rock, ou se você ouve samba, pagode e etc. Se você ouve música brega, ou ouve música, digamos assim, altamente considerada de estilo cultural, você sempre vai esbarrar em letras que dizem mais ou menos o seguinte: não posso viver sem você minha vida não tem razão, você é minha existência. Você vai esbarrar nisso em algum momento, pois em todos esses momentos, o objeto de adoração é o amor, e não o Deus que criou o amor. O Deus que é a origem de todo e qualquer amor. Sem Deus, meu amor, meus irmãos, não existe amor suficiente. Falo com temor dele e por amor à minha esposa. Meu amor não é suficiente para ela. Eu a amo e desejo honrar esse amor até o último dia da minha vida, mas não é suficiente. Ela precisa mais do que o meu amor. Ela precisa do amor de Deus. Na verdade, é a necessidade que temos. É exatamente aquilo que, na realidade, nossa vida necessita. Por isso, João inicia aqui a sua razão. Por que devemos amar uns aos outros? Porque o amor procede de Deus. Porque, na realidade, é exatamente como Deus nos constitui. A ideia aqui é claramente uma ideia de procedência e de nascimento, digamos assim. Certo? Quando Deus, na verdade, nos torna aptos para amar. Amar porque, na verdade, a origem, a expressão natural daquele que está em Deus e daquele que conhece a Deus é amar. Esse é o princípio inicial. Depois ele nos dá uma segunda razão, se vocês puderem observar, no verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, e aí ele diz, pois Deus é amor. E se a gramática não nos falhar agora, pois aqui é mais uma razão aplicada. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Ou seja, o amor não somente procede de Deus, mas o amor é um atributo dele. O amor, na verdade, faz parte da sua natureza. Deus é amor. Precisamos ter cuidado. Lembrar que Deus não é uma definição do amor. O amor é que, na verdade, é uma descrição de Deus, uma delas, uma das poucas, porque na perfeição de Deus, na sua imensidão, na sua eternidade, muitos outros aspectos também são descrição deles. Deus é tanto amor como Ele é justiça. Deus é bondade, como Deus também é
aquele Deus santo, exigente, que requer de nós uma conduta que realmente seja de acordo com a sua vontade. Ou seja, Deus é todo esse aspecto imenso que nós não conseguimos conceber, cujas descrições nos ajudam a entendê-lo. Por isso ele está dizendo que Deus é amor, está falando de um atributo que pertence a Ele, está falando de algo que é perfeito nele e que Ele em sua graça nos comunicou. Parece estranho, mas ele vai voltar a esse assunto mais adiante. Quem sabe daqui a algumas semanas nós voltamos a falar sobre isso na sequência do próprio texto. Mas nós só amamos porque na verdade estamos em Deus. Ele não está dizendo, na verdade, que a pessoa que não crê não é capaz de amar, mas está dizendo exatamente o oposto. Aquele que ama, ama porque é criatura de Deus, porque em Deus se expressa a nossa imagem e semelhança, a imagem dele e semelhança. Por isso é que, na verdade, nós amamos. Amamos porque Deus é amor, em nós está a sua imagem, corrompida pelo pecado, mas agora na redenção, exatamente na nossa adoção como filhos, na medida em que Deus nos salva, na medida em que Ele nos torna seus filhos, Ele nos concede a sua natureza, então nós amamos a Deus também por esse motivo, porque fomos criados por Ele e também porque fomos salvos, redimidos por Ele, ou na linguagem bíblica, recriado por Deus. Como Ele é como nós devemos ser. Ou se preferirem, Pedro vai dizer, sede santos porque eu... Claro. Ou se preferirem, João vai dizer, assim como Ele é justo, todo aquele que é nascido dele é justo. Assim como Ele é amor, devemos nós amar uns aos outros, como manifestação daquilo que temos. Na minha sala de casa hoje, antigamente eu tinha na sala de trabalho, tem uma foto. Uma foto do Samuel, se não me engano, com 11 anos de idade, mais ou menos, 9, não me lembro mais. Mas era a foto dele que eu guardo em minha casa, que um amigo meu tirou e me deu de presente, uma foto que eu guardo com muito cuidado e carinho. O problema é que na foto que ficava na minha sala, todo mundo que entrava na minha sala olhava para a foto e perguntava que idade eu tinha quando eu tirei aquela foto. Uma certa ocasião eu estava sentado no templo da primeira igreja onde eu fui pastor, e o meu outro filho, mais velho que o Samuel, o Henrique, que mora fora do país, ele ia tocar naquele dia com a banda dos adolescentes que tocavam na igreja, e ele desceu, andando. E ver o Henrique andando é ver o avô dele andando, a mesma coisa, o mesmo jeito de andar. Se vocês conhecessem ou vissem fotos das minhas filhas e da mãe delas que é falecida, vocês iriam perceber quanto do DNA dela está presente nelas. Isso não é em minha casa, isso é na casa de todos vocês. Todos nós trazemos esse DNA, de onde viemos, da pessoa que nascemos. Pois se eu nasci de Deus, que outro aspecto eu preciso ter? Como é que identificamos que fazemos parte daquela família? Exatamente pelos traços, às vezes pelos gestos, às vezes pela maneira de sorrir, às vezes até pelo vocabulário que usamos. Como é que sabemos que pertencemos e procedemos de Deus? De que maneira eu sei que sou filho dele? É isso que João está nos mostrando, na medida em que eu amo como ele amou. Ou seja, na medida em que eu amo a cada um dos meus irmãos, é exatamente assim que essa certeza assume o meu coração. Devo amar porque eu nasci dele. Porque Deus é amor. E inevitavelmente, se Deus é amor, quem nasce dele amará. Amará a todos, se for necessário. Ele na verdade vai amar um pecador. Vai amar uma pessoa cheia de falhas, sem dúvida alguma, porque é assim que Deus ama. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores.
Vai amar sim pessoas imperfeitas, pessoas que nos magoaram. E por favor, não tomem nada como alguma mensagem pessoal, mas você vai ter que amar inclusive aquela pessoa que é chata. Porque existem pessoas chatas, né? Quase que estou cantando o cântico aqui, a começar em mim. Mas de alguma forma nós somos. E, no entanto, temos que amar, porque Deus amou pessoas assim. Deus não me amou porque eu sou bom, porque eu sou atraente, porque eu sou, na verdade, alguém justo, porque sou algum santo, porque de alguma maneira existisse em mim alguma razão pela qual Deus pudesse de fato me amar. Deus me amou porque Ele decidiu me amar e, portanto, se eu nasci de Deus, eu vou amar aos meus irmãos, como um mandamento, como resultado exatamente daquilo que Ele operou em nós. Amemo-nos uns aos outros. É um imperativo. Por quê? Porque o amor procede dele. E por quê? Porque na realidade Deus é amor. Meus irmãos, nem toda forma de amor vale a pena. Aquele relacionamento nem com a música voltou. Acabou, ficou para a história. Eu li uma reportagem essa semana para poder contar essa história, claro, não sabia de memória. E é interessante porque o Bebeto até deu entrevista, falou da música, etc. Já está casado, é avô. A Paula nem sequer entrevista ela quer gravar, porque não quer falar sobre o assunto. Então, acabou. Na verdade, porque nem toda forma de amor vale a pena. Só uma forma de amar vale a pena. Aquela que Deus nos ensina. Só essa tem valor. É exatamente como nós medimos, como nós identificamos esse amor. Vários domingos que eu venho à igreja, às vezes quando eu passo pelo caminho diferente, né? Depende de onde o Waze me manda, a gente tenta evitar trânsito, mas principalmente na escola dominical. Quando eu passo ali na Anhanha Melo, já subindo a rua aqui do lado, né? E no cruzamento tem uma ilha pequena, deve ter por volta de uns 3,5 metros, mais ou menos. É um triângulo de cada lado, deve ser mais ou menos isso. Parte é ocupada com calçada, o restante é um gramado. Tem lá, um gramadozinho. E o que me chama a atenção é, por várias vezes eu passo por lá e tem uma pessoa cuidando daquele gramado, mínimo. Se você passar por lá, vai ver. Hoje mesmo eu passei e as árvores estão lá plantadas e ele colocou grades, inclusive, de madeira para proteger as árvores que estão ali. Ele plantou. Domingo de manhã, ele se levanta. Não sei se mora, não é o jardim da casa dele, não é o quintal da casa dele, é um pedaço de rua público. Quantas pessoas, irmãos, imaginam, olham e reparam o que está plantado ali? Me surpreende, algum dia acho que a prefeitura vai ter que tirar, porque ele plantou uma mangueira. Quando a mangueira crescer vai ser um problema, mas quando você passa por lá, tem um homem, no domingo de manhã, furando, cavando, cuidando, regando, protegendo aquelas árvores e plantas que ele colocou num pedaço de gramado desse tamanho que você só vai ver porque eu falei agora, senão você nem sequer notaria tendo passado por lá 1000 vezes. Que valor tem isso? É essa a demonstração do nosso amor. É o tempo e a atenção que nós dedicamos. Não são palavras, não são presentes, mas dedicação demonstra valor, demonstra amor. Atenção demonstra amor.
É simples de nós raciocinarmos assim, ou pensarmos assim. Ou seja, pare e pense quanto tempo esta semana você de fato dedicou a Deus. Quantas vezes você leu a palavra dele? Quantas vezes você falou com ele? Isso revela qual valor ele tem para você. Pare e pense a atenção que você demonstra por ele. Ou pense o inverso. Qual a atenção Deus deu a você? Pensei nisso esta noite, quando entrei debaixo das cobertas. Temperatura de 7, 8 graus, a minha sensação térmica era de 0,20, menos 20. Deitado ali eu lembrei que Deus me alimenta todos os dias. Quando eu preciso, Ele está pronto a me ouvir a qualquer hora do dia ou da noite. Que Ele me sustenta, que Ele me dá um lugar onde eu possa me abrigar desse frio. Ele me dá um lugar para repousar. Isso revela amor, valor e atenção que se dá. O mesmo que esta noite Deus requer que eu demonstre pelos irmãos. O mesmo que Ele deseja que esta noite eu demonstre por vocês. Porque Deus mandou, sim, mas porque o amor não é meu Deus. O amor não é uma divindade. Eu não vivo por causa do amor e eu não vivo em função do amor. Nós vivemos por causa de Deus e em função de Deus. A nossa fé, ela não é, na verdade, centrada no amor, mas como costumamos dizer, a nossa fé é teocêntrica, é cristocêntrica, é Deus no centro de tudo. É Deus quem justifica o amor que eu tenho. É Deus quem o qualifica e é Deus que me ensina como amar. Por isso nós amamos, porque o amor procede dele, tem origem nele. O amor não é o nosso Deus. O nosso Deus é amor. Exatamente o que ele vai fazer na sequência do texto, e se Deus permitir, nós veremos no próximo domingo, onde ele prova o seu amor na medida em que ele envia seu Filho. Deus é amor. E é em Deus que eu e você encontramos o verdadeiro amor. Temos diante de nós essas duas opções. Terminarmos o nosso culto aqui e continuar buscando um amor que nem sabemos o que é. Desesperados, neuróticos, porque quando achamos que encontramos esse grande amor, descobrimos que ele não nos é suficiente e precisamos de mais amor. É por isso que nunca basta. É por isso que nunca é o suficiente. É por isso que nunca é o bastante para nós. E as pessoas colecionam outras pessoas na busca de um amor que nunca encontrará. Porque nós não sabemos o que o amor é. Mas ao contrário, se eu e você começarmos a conhecer a Deus, a buscar Deus, a encontrá-lo verdadeiramente, nós encontraremos o amor. Aprenderemos o amor e amaremos uns aos outros. Enfim, a palavra de João só tem uma aplicação. Verso de número 7, amados, amemo-nos uns aos outros. Não é um convite, não é na verdade uma proposta, não é um projeto de trabalho, não é na verdade uma meta, é uma ordem. Amemo-nos como Deus nos amou. Amemo-nos como Deus nos ama. E é exatamente esse amor que eu espero Deus nos ajude a manifestarmos ainda no dia de hoje e ao longo desta semana. Não com palavras,
não com mensagens, não com aqueles quadrinhos de WhatsApp que enchem a nossa caixa de fotos, com atenção, com valor, com cuidado quando ninguém presta atenção, quando ninguém vê, quando ninguém enxerga. É nesse momento que o amor de Deus realmente se manifesta em nós. Eu espero que você possa viver esse amor, possa dizer não a essas falsas ideias que nos têm sido vendidas como se fossem amor verdadeiro. E mais do que isso, eu espero que você retorne nos próximos domingos, porque tão importante quanto entender esse texto do verso 7 ao verso 8 é compreender o que ele nos diz até o verso 12, nos dizendo por que devemos amar uns aos outros. Somente a primeira razão é essa, porque eu e você nascemos de Deus, e de Deus procede o amor, e como Ele é em sua natureza um Deus amoroso, nós devemos ser naturalmente pessoas que amem. Não precisamos de razões naquela pessoa, mas precisamos apenas de uma razão, aquela que Deus nos dá. Ele nos ama e nos ensina a amar, que é exatamente o que faremos ao lembrar desta ato de misericórdia dele através da ceia do Senhor. Nós vamos lembrar da sua misericórdia e sua graça e do amor que ele manifestou a nosso favor. Em preparação para essa ceia, nós vamos ouvir o nosso coral e convido os irmãos que ouçam com atenção e em oração, já nos preparando para partilharmos dessa ceia, que, entre outras coisas, manifesta a nossa comunhão com Ele e comunhão uns com os outros. Vamos ouvir e vamos nos preparar assim.